Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pelo teu amor, carinho e fidelidade. Nós colocamos a vida do pastor Caio nas tuas mãos, Senhor. Sempre oro e vou dizer que nós não é aquilo que queremos ouvir, é aquilo que precisamos ouvir nesta manhã. Que a sua palavra venha de encontro aos nossos corações, nos tirando, Senhor, revelando a sua palavra e chacoalhando as nossas estruturas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Eu estava ansioso aqui para subir, para pregar essa palavra, e eu vou encurtá-la bastante para que a gente possa entender de Deus o que Ele quer falar comigo e com você. Eu estava ansioso porque o título dessa mensagem que eu quero deixar é Os Escolhidos. E eu um dia perguntei para Deus, por que eu fui escolhido para passar a eternidade com o Senhor? Você que é crente, se você não fez essa pergunta ainda, faça hoje, preste atenção hoje. E eu quero te dizer uma coisa, eu não tenho nem ideia por que Ele me escolheu. Se você estava esperando que eu te desse essa notícia, eu demorei para entender de Deus por que Ele me escolheu, né? Mas eu acho que algumas coisas Deus vai falar comigo, com você hoje. Então abra o seu coração para que Ele entenda, que o seu espírito, que o seu coração entenda o que Deus quer falar comigo, com você. Abra comigo lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 14. João está dizendo, e aqui quem está falando aqui é João, o evangelista, o apóstolo, mas ele se refere também a João Batista como testemunha. Diz assim no versículo 14, capítulo 1 do livro de João: e o verbo com letra maiúscula, ou seja, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como o do unigênito do Pai. Ou seja, João viu com os seus olhos, viveu e conviveu com ele. João testemunha a respeito dele e exclama, agora está falando do João Batista: este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Ou seja, Jesus é eterno, Jesus é o próprio Deus que se fez carne. E o versículo 16 ele continua dizendo: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quero só, fazendo essa introdução aqui, dizer que Moisés, quando ele instituiu a lei dada por Deus, a lei diz assim, que se você deixasse de fazer uma única coisa, você já estava condenado. Então há uma confusão que Satanás faz na minha e na sua vida, e que eu quero que você preste atenção nessa palavra de hoje. Porque essa mensagem, ela diz sobre a graça de Deus. Aqui diz assim no versículo: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então não há nenhuma outra forma de você ser escolhido, a não ser pela graça dele. Ela fala de um critério, mas é o que eu disse no início, eu não sei qual é o critério de Deus. Talvez lá, quando nós estivermos na eternidade com Ele, Ele vai nos informar qual foi o critério dele. Eu me lembrei, quando estava preparando essa mensagem, de uma vez eu fui convidado, fiquei 10 dias lá na ilha de Maui, no Havaí, para fazer um curso lá do Haggai, o Instituto Haggai, que é um instituto americano que forma líderes missionários, mostrando que uma nova maneira de enxergar o trabalho missionário, que é de preparar pessoas do próprio país para que eles sejam missionários no seu próprio país e pregue o Evangelho.
E numa dessas palestras, nesse dia, foi-nos proibido de usar o computador, que a gente ficava lá numa plateia assim, com cada um com o seu computador, com a internet. Foi-nos proibido disso, cortaram a internet, não pediram que não tivesse o celular para não tirar foto, porque o palestrante era um etíope, ex-muçulmano, que iria dar uma palestra para nós. Esse homem foi goleiro da seleção de futebol da Etiópia. Eu, para ser sincero, nem lembro do nome dele. E também por causa dessa recomendação, não falaria aqui, porque nós já estamos falando pela internet, então... ele, como muçulmano, estava jurado de morte, obviamente, porque se converteu. E aquele testemunho foi muito forte para mim, porque eu estava naquele momento com essa pergunta na minha mente: por que Deus nos escolhe para ser salvos em Cristo Jesus, para passar a eternidade com Ele? E ele disse que ele, um dia jogando bola, só para fazer um parênteses, jogando bola, teve a seleção da Etiópia teve um jogo amistoso com o Santos, de Pelé. E ele ficou tão chocado de jogar contra o Pelé, de ver o Pelé jogar, ficou tão maravilhado que ele, uma hora, não prestou atenção, tomou um chute e tomou um gol, porque ele estava olhando os dribles que o Pelé estava fazendo. Ele era um homem alto, com a mão grande, um típico goleiro, né? E ele disse que quando ele acabou o trabalho dele, ele acabou o tempo de jogar bola, ele foi para Jerusalém morar com um irmão que morava lá no bairro árabe de Jerusalém. E ele, como de costume, saiu de casa e foi para a sinagoga para rezar, na mesquita, sinagoga é de judeu. E ele estava ajoelhado ali, estava cheia, a mesquita estava cheia, e de repente ele olhou do lado e não viu ninguém do lado dele, era só ele que estava ali ajoelhado. E ele, quando abriu o olho e que viu isso, ele, ainda ajoelhado, Jesus estava pessoalmente na frente dele, e disse para ele assim: este não é o seu lugar, eu sou o Issa. Issa no Alcorão é Jesus. Só que para o muçulmano, Jesus é um profeta. E segundo o muçulmano, ele é até superior a Moisés. Mas a revelação de Deus, Alá, veio através de Maomé. Desculpa, eu falei Moisés, mas é Maomé. Então ele disse: eu sou Issa. E eu estou te dizendo, esse não é o seu lugar. Vai, que eu vou te mostrar o caminho, que sou eu. E ele ficou tão chocado de ver aquilo, ele fechou o olho de novo e, achando que era um sonho, uma visão esquisita para ele, e ele abriu o olho de novo e não tinha ninguém do lado dele. E continuava o Issa na frente dele. Até que ele levantou. Quando ele levantou, aí ele viu que tinha uma multidão do lado dele. E ele saiu, chocado com aquilo, e quando ele estava indo para casa, dentro de uma ruela que ele entrou, um pastor americano, profeta de Deus, parou ele e falou: você chama fulano, o Issa mandou te avisar que aquilo que você viu ali agora, acabou de ver, é verdade, não é sonho. E ele, então, mais chocado, saiu correndo, foi para casa. Quando ele entrou na casa, tinha um sobrinho que tinha 13 anos, que estava chorando lá no quarto. Ele entrou para saber o que houve. Ele falou: o Issa apareceu aqui para mim e falou com você lá na mesquita, e falou com você através de um pastor que te encontrou, e ele apareceu aqui para mim, e eu quero esse Issa. Qual foi o critério que Deus usou para aquele homem? O livro de João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem aqui é uma passagem que nós todos
decoramos, né? Mas a condição aqui, irmãos, é obedecer e crer. A graça foi dada por todos. Deus mandou Jesus, que era o próprio Deus se fazendo carne, porque viu que nenhum de nós poderíamos cumprir a lei. Por mais esforço que você tenha que fazer, não é possível você cumprir aquelas 618 regras. O apóstolo João, lá em 1 João, ele se surpreendeu com esse amor de Deus. Quando ele diz assim no versículo 1 do capítulo 3 de 1 João: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, o Filho de Deus, irmãos, não é aquela criatura, como nós todos somos criatura de Deus, mas é aquela que, obedecendo e crendo, se torna filho de Deus. E agora eu quero falar de que nós vivemos num mundo que é governado por Satanás. Desde o momento que Adão e Eva, que nasceram, que foram criados, melhor dizendo, Adão e Eva, um dia eu perguntei assim para alguém, e acho que você já deve ter feito essa pergunta: Adão e Eva tinham umbigo? Ninguém tem essa resposta também, mas provavelmente não, né? Tinha uma barriga lisinha, e menos barriga que eu, naturalmente. Mas Adão e Eva tinham todas as condições de decidir continuar andando sem pecar. Jesus, como Paulo fala lá no livro de Romanos, era o último Adão. Ele tinha todas as condições para pecar. Então, ele nasceu sem o pecado, a exemplo do que nasceu Adão, mas ele decidiu não pecar. E esta, irmãos, é a forma que nós temos que compreender por que eu e você, depois que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, depois que olhamos para Ele como o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que lava o meu e o seu pecado, cobre o meu e o seu pecado, por que eu não preciso fazer mais alguma coisa para alcançar a salvação? Porque Ele definitivamente cumpriu a lei. Por isso que João falou, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E o trabalho de Satanás, desde o começo, foi querer, já que ele, a partir do pecado de Adão, tomou a propriedade, ou melhor dizendo, ele tomou a direção desta terra que Deus tinha dado para nós homens. E por causa do pecado, Adão perdeu a autoridade sobre esta propriedade da terra. A propriedade da terra é de Deus, mas ele delegou para Adão, e Adão perdeu essa delegação para Satanás. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo é Satanás. Então nós vivemos num ambiente ruim para você não pecar. Mas o trabalho que Deus fez para mim e para você, que já temos o nosso nome escrito no livro da vida, o trabalho que Deus fez foi definitivo através de Jesus Cristo. Se você não compreende isso, você não entendeu ainda que você pertence ao reino de Deus, e como pertencente ao reino de Deus, você tem o poder dado por Ele para mim e para você. Amém? Caim e Abel, que eram filhos de Adão, aprenderam de Adão, melhor dizendo, qual era a regra para eles continuarem andando sem pecado. A regra foi instituída no momento que Adão e Eva, e que Deus fez uma pergunta procurando eles, como fazia todo fim de dia: Adão, onde você está? Sabe, muito de nós, que principalmente nessa época agora, como bem disse a Ana, que está nesse carnaval aqui, que é uma coisa terrível. O meu sobrenome materno é Carnevale. Carnevale em italiano quer dizer carnaval. Eu às vezes falo: Senhor, tira esse nome meu. Mas Deus pegou as coisas loucas desse mundo para transformar, para confundir os sábios. Então, irmãos, prestem atenção. Quando Caim e Abel receberam a informação de que para morrer, para cobrir o seu pecado,
Eles precisavam matar um animal inocente, prefigurando já de cara, assim, que era Jesus que ia fazer isso, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Os dois receberam essa informação, os dois receberam essa notícia, os dois aprenderam esse ritual. Mas Abel entendeu isso e obedeceu a regra. Abel chegou perante o Senhor e apresentou para ele a primícia das ovelhas dele, desse animal que ele iria matar para cobrir o seu pecado. E Caim desobedeceu. E trouxe o quê? Trouxe aquilo que Adão fez quando pecou. Adão, quando pecou, descobriu que ele estava nu, mas não nu fisicamente somente. Ele perdeu a cobertura de Deus. Por isso que Deus não aceitou, falou, olha, não adianta você fazer um avental. Irmãos, não sei se vocês sabem disso, mas a maçonaria tem um dos rituais da maçonaria, é fazer um avental. A maçonaria continua fazendo aquilo que Adão, antes de conhecer a regra de cobertura do pecado, ela faz um avental, cria obras. Isso é uma obra maligna. Hebreus 5, 7. O autor de Hebreus diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Essa expressão aprendeu a obediência tem o sentido de praticar, de exercitar a obediência. E aqui Jesus, como homem, foi o autor, por causa disso, ele foi o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus cumpriu, mais uma vez eu quero afirmar, Jesus cumpriu a lei completamente, portanto ele estava habilitado a trazer para mim e para você a salvação. Pagou a dívida. Esta é a razão que Jesus, como o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele fez o sacrifício completo. Não precisa mais. Porque uma vez eu perguntei isso para o pastor, que foi o meu primeiro pastor, o pastor Márcio Valadão. Quero aqui render uma homenagem a ele, porque ele foi o meu primeiro pastor. Meu segundo foi o meu irmão Lamartine. E eu perguntei para ele: pastor, como é que era a salvação antes de Jesus? Ele falou: era exatamente como hoje. Pela fé, eles pegavam um animal, que Abel compreendeu bem isso, sacrificava para que aquele sangue cobrisse os pecados dele. É pela fé. Você está praticando um ato, um ritual, assim como eu e você um dia reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, proferimos com a nossa boca e foi escrito o nosso nome no livro da vida. Amém, irmãos? Caim desobedeceu e trouxe uma obra dele. Ele foi lá e colheu do produto que ele trabalhou na terra. E Satanás, que incutiu isso em Caim, continua fazendo hoje com toda a humanidade. Eu vou mostrar isso para vocês. O livro de Efésios, no capítulo 2 de Efésios, Paulo fala lá no versículo 1, capítulo 2 de Efésios, no versículo 1, diz assim: ele, se referindo a Jesus, nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós estamos andando, desde que a gente nasce, nós andamos segundo o príncipe da potestade do ar. Esse espírito maligno que permeia o mundo, ele continua existindo desde o tempo que Adão e Eva tomaram aquela decisão. E ele continua dizendo aqui: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pela segunda vez nós estamos falando aqui que a fé, ela anda do lado da obediência. Há alguns filhos,
e você que tem filhos, mais de um, alguns já nascem com um pouco mais de espírito de desobediência do que outros. Vocês percebem isso? Os pais um pouco mais velhos percebem isso. Tem alguns rindo aqui, algumas mães rindo. Isso é da natureza humana. Tem uns que já nascem para desobedecer. Por quê? Porque não põe o dedo na tomada, pum, toma choque. Não é assim? Outros não, você fala, não pode, ou até olha. Aqui a Bíblia mostra claramente que os filhos da desobediência, Satanás percebe isso, irmãos. Ele começa a perceber a personalidade das pessoas, e ele é nessa brecha da desobediência. Preste atenção, irmãos, mesmo você, depois de ter o nome escrito no livro da vida, a desobediência precisa ser uma das características que você tem que tirar da sua personalidade. Porque a desobediência leva a você, remete você lá naquele passado fatídico que houve. E Satanás, então, criou algumas situações para que a graça de Deus, que é o favor imerecido, a palavra graça no original grego tem o sentido de um favor imerecido. Você não merece essa graça, mas pela misericórdia de Deus, você recebe. Amém? Então a primeira coisa que Satanás começa a falar para você, e olha, eu vou repetir aqui, de novo, muitos crentes que são nascidos de novo, que experimentam a graça do Senhor ao longo da sua vida por questões de problemas que eles têm, porque Jesus nunca nos prometeu, nós não temos nenhum problema, por questões disso ele começa a entrar numa dessas três coisas que eu vou falar que Satanás faz. A primeira delas é dizer que você não merece ser salvo. Efésios 2, versículo 8, Paulo fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, ou seja, a salvação, cuidado com a concordância do português, porque eu já vi crente falar que isto significa fé. Não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Se Deus fosse dar a fé para algumas pessoas, para que eles fossem salvos e não a salvação, ele estaria fazendo acepção de pessoas. E isso é uma coisa muito séria que eu já vi teólogos até desenvolver esse raciocínio, que a fé é uma coisa que Deus dá. Não, Ele dá para todos nós a graça. E é a graça que nos traz a salvação. Percebe isso, irmãos? Porque senão seria muito injusto esse Deus. Aí eu dou a fé para um e para o outro eu não dei. Eu estou procurando a fé, estou procurando, ele não me deu. Então eu tenho desculpa de não poder ir para o inferno, porque ele não me deu a fé. Você percebe isso? Então eu vou repetir aqui: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, ou seja, a salvação não vem de vós, mas é dom de Deus. Dom é um favor imerecido, não de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, o motivo de você não atingir a salvação pelo seu mérito, pelas suas obras, é para que você não fique achando que você é melhor que o outro. Fazer uma contabilidade, ó, você fez quantas obras hoje? Quantos dons você tem? Quantas obras você tem? O que é que você está fazendo hoje para você alcançar a salvação? Aí eu tenho mais mérito. Concorda com isso, irmãos? Está na palavra, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, aí sim, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, no momento que você recebe pela graça a salvação, qual é o objetivo que Deus tem? Só para levar eu e você para o céu? Porque se fosse isso, Ele salvava hoje e levava você embora. Não precisava mais fazer o que aqui? Senão você perde a salvação. Uma vez eu assisti um faroeste desse jeito. Tinha um pregador lá, um pastor que andava armado. Aí ele chegava para aqueles caras que iam ser enforcados porque roubava cavalo e falava de Jesus para ele. Você está aqui com a corda aqui. Muitas pessoas estão nessa situação. Fica com a corda aqui. Se você aceitar Jesus, você não vai morrer. Não vai morrer eternamente.
Aí o cara fala, eu aceito. Aí ele, pá, matava o cara. Aí falava, mas por que você matou? Para ele não perder a salvação. Pronto. Vi um faroeste desse, né? Era um cara, naturalmente, o autor desse filme devia ser um gozador, né? Que aprendeu lá na escola dominical, mas depois perdeu a salvação dele. A segunda coisa que Satanás faz é achar que é bom demais, não precisa da salvação. Está cheio de gente assim, irmãos. Você vai falar de Jesus para ele, eu não tenho pecado, eu sou um homem bom, eu não roubo, eu não falo mal das pessoas, nunca matei ninguém. Existe algum homem que seja possível falar que nunca que cumpriu toda a lei? Não existe. A palavra de Deus diz, isso é uma mentira que Satanás faz. Então o cara resiste por N motivos. Ele resiste porque ele não gosta do crente, porque ele é chato, né, pastor? Ele não gosta do crente porque o crente tem comportamentos assim. Ele tem um monte de motivos. Ele tem um monte de motivos. Então eu não preciso da salvação. Eu faço tudo direitinho na minha vida. E a terceira maneira que Satanás faz é duvidar. Esta para mim é a pior, é rejeitar, pura e simplesmente. Sabe, irmãos, essa semana eu fiquei chocado, porque eu, como músico amador, vamos chamar assim, amante de música, eu vou citar o nome dele porque saiu publicamente. O Gilberto Gil, que já fez até uma música falando sobre fé. Ele disse que Deus é uma invenção do homem. E eu quero só reafirmar que a graça está disponível para Gilberto Gil também. Porque Paulo diagnosticou isso de uma forma brilhante e também dura. No capítulo 4, no versículo 17 de Efésios, Paulo faz um diagnóstico desse tipo de gente. Diz assim no versículo 17 do capítulo 4 de Efésios: portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como é que andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo identificou claramente aqui, irmãos, 4 coisas importantíssimas quando você fala de Jesus para uma pessoa que tem qualquer uma dessas 4 coisas. A primeira delas é vaidade dos seus próprios pensamentos, ele se acha. Tem gente que se acha, eu já conheço tudo. A segunda coisa, estão obscurecidos de entendimento, entendimento sem luz. Ele está obscurecido porque ele é tenebroso, ele é abstruso. Olha que palavra que eu usei aqui. Abstruso é aquele que está oculto. Então não tem luz naquilo que ele está falando, não tem luz naquilo que ele está pensando, não tem luz naquilo que é a lógica dele. E vai mais além, por causa da ignorância. Ignorar é aquilo que você não sabe. Então eu não sei, mas eu acho que sei. Que é o estádio que não tem conhecimento, cultura, por falta de estudo, de experiência ou de prática. Essa é a definição de ignorância. E por fim, a dureza do coração. Tem pessoas, irmãos, que porque estão tão absorvidos pela desobediência da sua personalidade, do desenvolvimento dessa desobediência, que ele endurece o coração a ponto de não querer ouvir a palavra de Deus. Ao longo desse tempo todo que eu sou crente, eu vivi perto de pessoas que foram muito rápidas para conhecer Jesus. E perto de pessoas que esperaram até a hora da morte para poder receber Jesus como Senhor e Salvador. Sabe, às vezes tem alguns que esperam a hora da morte, mas eles alcançam a salvação. E Jesus, para poder nos dar esse exemplo, ele usou a figura dos 2 ladrões. Um estava de um lado, que não creu nele como Jesus, como Senhor, como Salvador, e o outro que não tinha teologia nenhuma e era merecedor do que ele estava morrendo ali,
Porque só se matava naquele tempo quem ia numa cruz, quem tinha um pecado ou um crime muito grave. Mas ele reconheceu e Jesus falou assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Esse homem não teve tempo para descer da cruz, para fazer qualquer coisa que pudesse merecer estar naquele momento com Jesus, na hora que Jesus morreu. Porque na hora que Jesus morreu como homem, a alma dele ainda ficou 3 dias ali, fazendo um último trabalho como homem, mas o espírito dele como Deus já estava com aquele homem. Percebe isso, irmãos? Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, qual desses 3 ou 4, melhor dizendo, porque o quarto é aquele que obedece e crê. E aquele que obedece e crê é este que recebe a palavra de promessa, né? Versículo 37 do capítulo 2 de Atos, diz assim: ouvindo eles estas coisas, Pedro pregando ali, falando, diz assim: ouvindo ele essas coisas, as coisas da palavra, isso que eu estou fazendo aqui agora, e o Espírito Santo está dando para mim e para você essa oportunidade agora. Não interessa, meu irmão, se você já é crente nominal. Tem uma expressão no sistema bancário que é juro nominal, juro real. Tem isso? Tem muito crente que é juro nominal. Mas o juro real é aquele que você realmente tira do bolso por mês para pagar ali. E aí a hora que você faz a conta, você vê que o banco está mentindo para você. Ele fala um juro nominal, desculpe aqueles que são banqueiros ou bancários aqui. Na hora que você vai pagar, fala: mas não foi, peraí, eu calculei, deu 0,90% ao mês, mas está dando 1,7%. Porque esse é o juro real. É a forma que você calcula. Aqui Deus está falando comigo, com você. Você é um crente nominal ou um crente real? Porque o crente nominal ele está sujeito a uma dessas 3 coisas que eu falei. Se acha merecedor, ou quer fazer coisas, quer ser um crente que tem que fazer alguma coisa, que critica aquele outro que não está fazendo nada para merecer a salvação. Ou achar que ele é muito bom. Eu agora, depois que eu me converti, agora eu não pulo carnaval, não falo mal dos irmãos. Será mesmo? Ou aquele que não crê, porque às vezes as lutas da nossa vida nos levam a perder a nossa fé em Cristo Jesus. Mas se você é obediente à palavra da promessa, o capítulo 2 de Atos, versículo 37, diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão? Tá bom, eu já estou convencido pelo Espírito Santo de Deus. Não é pelo seu discurso, Pedro, mas é pelo Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence. O que nós vamos fazer? Versículo 38 ele diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esse dom não é somente um dom de profecia, de falar em língua estranha, de cura, mas é o dom que a salvação, é a graça de Deus para mim e para você, a salvação com o seu nome escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Versículo 39 continua: pois para nós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então serve para nós, esse discurso aqui serve para mim e para você, veio até hoje. Deus tem dado, ou seja, a promessa para todos que creem e se arrependem. Arrependimento é o primeiro passo da salvação. A graça de Jesus é a chave para você entrar na salvação. Mas o arrependimento é o primeiro passo. Você abriu a porta da salvação, você não consegue alcançar a salvação se você não se arrepender. E se você, depois de crente, depois de praticar algum tipo de pecado, que o Espírito Santo de Deus continua habitando dentro de você, ele continua te convencendo da justiça, do juízo e do erro. Quando ele fala com você, não acusando, mas mostrando: Caio, você está errado. Se eu não me arrepender, não há salvação, irmãos.
Percebe isso? A apostasia, que é um espírito demoníaco que foi liberado para esses últimos tempos que nós estamos vivendo, ele é precedido pela falta do arrependimento. Um crente que pratica um erro e ele, sabendo que é erro porque foi convencido pelo Espírito, continua fazendo, ele está caminhando para a apostasia, que é perder a salvação. A única forma que eu e você como crente perdemos a salvação é pelo espírito de apostasia, quando você deliberadamente, sabendo que você está errado, sabendo que foi iluminado, você recusa aquilo. Isso é do final dos tempos. Por isso que eu gostei hoje, quando o pastor Edu falou para nós enchermos a nossa lâmpada com o Espírito Santo. Quanto mais você ficar cheio do Espírito, menos riscos você corre para, no dia do arrebatamento, você não pular dentro desse barco e ficar aqui na grande tribulação. Eu já preguei essa mensagem, procura no YouTube que já tem lá. Arrebatamento com salvação são coisas diferentes para esse último tempo. Então a promessa é para todos os que creem e que se arrependem. Esse é o início da nossa salvação. Só os obedientes que creem é que vão ser salvos. Amém? O C.S. Lewis, aquele escritor famoso, era um grande ateu. Um ateu intelectual, um homem inteligente. E ele, essa semana eu ouvi, até por coincidência, um testemunho de um pastor dizendo que ele entrou num ônibus e estava indo numa direção lá, quando ele entrou num ônibus e ele começou a refletir sobre a graça de Deus, sobre Jesus. E quando ele percebeu, convencido pelo Espírito Santo, que a graça de Deus era a forma dele conhecer a Deus, ele desceu do ônibus crente. Deus encontra a gente de formas cada vez mais impressionantes. E quando ele entendeu isso, depois escreveu um livro no futuro, dizendo que a diferença das religiões, do cristianismo para as outras religiões, é a graça. Se você perceber isso, todas as outras religiões você precisa fazer alguma coisa. Tem algumas coisas tão esdrúxulas que antigamente se fazia, e até hoje ainda se faz, em alguns lugares muito tenebrosos, abstrusos, como eu usei essa palavra, eu gostei dessa palavra, ocultos, que é fazer alguma coisa, matar criança, como fazia para Moloque, ou alguns sacrifícios de animais. Irmãos, a graça é uma característica do cristianismo. Abra comigo lá no livro para nós terminarmos, de 1 Pedro, no capítulo 1. Eu não tinha anotado isso aqui, mas o Espírito Santo me mostrou uma coisa interessante aqui, quando Pedro fala no 1 Pedro, versículo 1. Eu vou ler o versículo 3 até o 7, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Essa tradução minha está um pouco diferente dessa daí, mas eu vou lendo aqui. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O homem, quando ele não conhece a Deus, ele não tem esperança da salvação. Ele não tem esperança. E isso é uma coisa que nós, como crentes, temos que entender. Na hora que você aceitou a Jesus como seu Salvador, a sua esperança é de salvação. É isso que Pedro estava dizendo. Por quê? Porque você reconheceu que Jesus já pagou a sua dívida. No versículo 4 ele continua: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Ela está guardada, ela está protegida, ela está prometida, que mediante a fé, então tem de novo aqui a fé, mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, kairos. Essa palavra último tempo quer dizer kairos. Kairos não é um tempo medido, igual ao relógio.
e em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo que necessário estejai por um pouco. Aqui um pouco no original já é cronos, é definido, é um definido tempo. Irmãos, não há nenhuma provação que eu e você possamos passar aqui que não acabe. Tenha isso na sua mente. O crente, quando ele é feito crente em Cristo Jesus, ele tem várias coisas no pacote de salvação que vem para ele e para você, para mim e para você. E ele continua no versículo aqui, quando ele diz: por um pouco, contristados por várias provações ou tentações. Para quê? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória, no quê? Na revelação de Jesus Cristo. Essa minha e a sua fé provada e aprovada revela Cristo Jesus. É como se Deus dissesse assim para mim e para você: olha, eu vou, agora que você já está com o seu nome escrito no livro da vida, agora que você, pela sua personalidade, pela sua maneira de ser, é um homem ousado, agora que você é um sujeito que era medroso, mas por causa da salvação em Cristo Jesus, o espírito de ousadia entrou em você, que é o Espírito do Santo de Deus que habita dentro de você, e você compreendeu que você faz parte de um reino cujo Pai é Jesus Cristo, que é o Criador de todas as coisas. Ele tem todo o poder para falar: basta! Então agora eu vou emprestar um pouquinho desse tempo seu aqui, para que você revele a mim, Jesus Cristo, para terceiros. Então, qual é o objetivo do crente ser salvo? É para que ele passe a ser motivado, a partir desse momento, olhar para o terceiro, nunca para você somente, porque você já garantiu. É mais ou menos como se alguém falasse assim: você sabe por que você foi escolhido? Não, eu não sei, mas eu tenho certeza que eu já estou lá dentro. Isso é egoísta. Agora, você sabe por que você foi escolhido? Para que eu leve mais e mais pessoas comigo para esse reino. Irmãos, eu como crente velho, ou como velho crente, eu estou entendendo isso muito recentemente. Que a vida do crente, ela é feita por Jesus para glorificar o nome dele, na revelação dele para terceiros, irmãos. Sabe, eu como pastor, compreendi muito cedo, antes de ser até ungido pastor, que quanto mais eu e você recebemos do Senhor, quanto mais bênção Ele nos dá, mais nós temos que servir ao terceiro. Por isso que eu não consigo compreender essa igreja que começa a colocar títulos naqueles líderes principais e começa a colocá-los numa posição superior, dando hierarquia, como se fosse um general do exército. Vocês percebem isso? O Jesus, no último dia, ele junto com aquele que na sequência traiu a ele lavou os pés de todos. Já é a segunda vez que eu vou lá no caixa do Espaço Gourmet, porque não tem ninguém para ficar lá ajudando. E outro dia um inteligente membro chegou para mim e falou assim: já entendi o recado que você deu. Já entendi. Você, como principal da igreja, está sentado lá servindo no caixa. E eu faço isso com muita alegria, como eu sou pastor. Percebe isso, irmão? Enquanto você não tiver entendido isso, você vai ficar sempre passando por uma lição, passando por outra lição, e ficando sempre ligando para o pastor, ligando para a irmã: ora por mim, porque eu estou com problema. Eu não estou reclamando, não, eu não estou dizendo que você não deve fazer, porque a Bíblia diz que nós devemos confessar uns aos outros, e isso faz parte dessa comunidade. Mas você tem poder para chegar dentro da sua casa e falar: saia, Satanás! Se você está sendo humilhado, você tem autoridade para fazer isso. É para isso que você tem o seu nome no livro da vida. Amém, irmãos?
Eu só vou terminar dizendo no capítulo 2 aí do livro de 1 a Pedro mesmo, no versículo 9, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita. Geração eleita é aquela expressão que nós já aprendemos, nós estamos aprendendo a falar grego aqui, né? É a palavra ekletos, ekletos, é aquele que foi, é uma palavra que só tem no grego, ela foi designada para você, foi escolhido, sabe para quê? Só para ser abençoado. Existe outra palavra que eu não sei qual é, vou aprender, no grego que diz, ó, fui escolhido para fazer a faxina no banheiro. Isso é diferente, não é ekletos. O ekletos é para ser só abençoado. E para Jesus, essa expressão para Jesus, foi escolhido para morrer por mim e por você. Irmãos, é uma língua muito prolixa essa língua grega. Mas essa palavra aqui que Pedro usou e traduziu para português, foi traduzido para a geração eleita, diz assim, que nós fomos ekletos, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido ou comprado pelo sangue de Jesus, para que anuncieis as virtudes. Essa é a função da igreja, anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém, irmãos? São 4 expressões aqui que Pedro está falando. A geração eleita era escolhida para ser abençoado. O sacerdócio real é que você já é intermediário entre Deus e a mim. Eu sou sacerdote, assim como o Edu, assim como qualquer um dos membros, que não precisa ser pastor para ser sacerdote. Todos nós que estamos aqui com o nome no livro da vida já somos sacerdote real. Não é um qualquer sacerdote, é um sacerdote real. Não dá para você ficar pedindo para um santo, não dá para você pedir para um irmão que é santo, não dá para você ficar, é você que tem que fazer, você tem a autoridade que foi dada por Deus para falar, chega, em nome de Jesus. Não é eu, não sou eu que tenho esse poder, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que me deu essa autoridade. Povo adquirido, você foi comprado, não é com aquele dinheiro não, irmãos. Jesus, sabendo, ele obedeceu o plano da salvação. Ele era o próprio Deus que tinha cumprido completamente a lei. E ele aprendeu a obedecer. Ele falou, tá bom, eu vou até o final. Estava tão duro na hora, no último momento, ele falou, se for possível, passa de mim. É como se ele estivesse negociando com o Deus Pai, falando assim, olha, tem um outro jeito que eu posso fazer sem precisar morrer? Deus nem respondeu. Não tinha. E ele então obedeceu até o final e teve morte, e morte de cruz, que é a mais humilhante. Irmãos, saiba que ele ficou pregado naquela cruz, pregado, com prego. Eu não tenho ideia, não sei avaliar a dor que ele passou. Não só porque ele era um homem santo e todo o peso do pecado estava da humanidade inteira, daquele momento, e de toda a humanidade, passada e futura, ficou sobre ele. E ele estava lá humilhado, nu, pelado na frente da mãe, na frente das irmãs que estavam ali. Que coisa mais humilhante que foi que Jesus fez por mim e por você, irmãos. Ele adquiriu a esse povo que somos nós. E para que então isso? Para anunciar as virtudes de Jesus. Ele nos tirou das trevas e foi nos colocando na maravilhosa luz. Amém, irmãos? Eu quero orar agora com vocês, irmãos. Como eu disse, vamos apagar um pouco essa luz, e eu queria pedir para os músicos subirem aqui. Sabe, eu quero orar com vocês, e eu não vou constranger ninguém para vir aqui à frente, ou para levantar a mão. Você no seu lugar vai fazer isso com Deus. Você vai falar com o Senhor hoje, Pai, eu reconheço que eu sou um crente nominal, não real. Eu estou frequentando a igreja, eu estou ouvindo a palavra, acho bonitos esses músicos. Como é que você pode olhar os músicos nessa qualidade e achar que eles são meia boca? Muito de nós, irmãos, a alma é que está falando alto quando se ouve um louvor maravilhoso como esse que nós ouvimos aqui. Mas faça lá uma
uma introspecção, uma reflexão na sua vida e pergunta para o Senhor: Senhor, eu ainda sou um crente nominal, eu quero ser um crente real, aquele que sente o Espírito Santo de Deus me levando. A palavra de Deus diz, irmãos, que o querer e fazer vem do Senhor, mas a condição do contexto dessa passagem é que você querer ou fazer alguma coisa tem que estar submisso à vontade do Senhor. Se você está debaixo da proteção de Deus, como estava Adão antes do pecado, se você está debaixo da cobertura do Espírito Santo de Deus que habita em você como crente, não há nenhuma razão de você sair desta proteção, irmãos, e continuar sendo um crente nominal, que não está frutificando em nada. Eu não estou falando de obra, não estou falando daqueles que vão ser voluntários lá no Espaço Gourmet, como eu usei como exemplo. Eu estou falando, irmãos, de você levar uma pessoa a Jesus neste ano de 2020. Por exemplo, faço uma pergunta para você, honestamente, pergunte para você mesmo: quantas pessoas, pelo meu testemunho, pela minha palavra, ou apenas pela minha atitude de ser, levei para Jesus este ano de 2019? Porque essa é a função que eu e você temos nesses últimos tempos, principalmente. Deus quer levar o máximo de gente possível para o céu, irmãos, e Ele precisa de mim, de você. Também da mesma forma, se você está vindo à igreja, ainda não entendeu bem como é que funciona isso, eu quero te dizer, bem simplesmente, quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado, que leva a gente a entender que o arrependimento é o caminho, a graça de Deus é a chave, mas o caminho para entrar com essa chave lá dentro é o arrependimento. A porta de entrada é o arrependimento. Se você não se arrepende, você não começa a entrar nesse caminho. E aí alguém pode perguntar: pastor, como é que eu faço isso? Profere com a sua boca e crê com o coração que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos para pagar o meu e o seu pecado. Só isso. Eu tinha um tio que já morreu, que quando eu me converti, ele ficou muito curioso. Tem muita pessoa que vai à igreja que fica curioso com as coisas de Deus. E ele ficou muito curioso como que eu, que não tinha um mérito para ter aquela salvação, porque ele era meu tio, me conhecia, como que eu fui salvo em Cristo Jesus. E eu, ainda pequeno na minha fé, no meu conhecimento da Bíblia, eu falei assim: não sei, mas me ensinaram que se eu creio com o meu coração e profiro com a minha boca, como eu estou dizendo agora, que agora eu sou crente em Cristo Jesus, você está salvo. Aí ele virou e falou assim: ah, não é bem isso, deve ter mais alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa para obter a salvação. Não deixa que esse demônio, que desde o tempo de Caim até hoje ele faz a mesma coisa. Satanás não tem criação, irmãos. Ele é um anjo caído que não sabe criar. Ele está fazendo a mesma coisa desde o tempo que ele foi lá com aquela conversinha mole com Eva. Esses dois grupos, do crente nominal e daquele que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, se você estiver nesse lugar, eu não vou nem falar do terceiro que não crê, porque quem entrou aqui dentro crê em alguma coisa. Eu estou falando do crente nominal, que é aquele que se apresenta como crente. Tem muitos cristãos que falam assim: ó, eu não gosto de evangélico, mas eu sou católico, apostólico, romano. Era melhor ele falar: eu sou palmeirense. Esquece essa parte de religião. Religião, historicamente, só levou o homem longe de Deus, irmãos. O homem se aproxima de Deus através de Jesus Cristo. Não é através da religião da Igreja Batista Manaim. Ele ganha a salvação quando ele profere com a boca e crê com o coração. Senhor amado, eu quero colocar a minha vida no seu altar, a vida de cada um daqueles que estão aqui. Mas ainda eu quero colocar a vida de cada família aqui representada, Pai. Eu estou indignado
impressionado com o que Satanás tem feito com a igreja muitas vezes. E portanto é com esta autoridade que o Senhor tem me dado, é com a autoridade do nome poderoso de Jesus que eu repreendo esse espírito maligno que está tentando arrancar das mãos de Deus essas vidas que estão prometidas. Mais do que isso, foram resgatadas da mão de Satanás. Portanto, todo crente que eu denominei nominal agora está amarrado a esse obstáculo. Satanás, você não tem poder, porque aquele que achou escolhido pelo Senhor, ele é crente em Cristo Jesus. E eu te ordeno, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de confusão, todo espírito de mentira, sai agora em nome de Jesus. E Senhor, e se há aqui alguém ainda que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador ainda, dessa forma que eu falei, não proferiu com a boca, agora eu quero ser crente em Cristo Jesus, eu chamo e invoco o nome de Jesus para entrar na minha vida, transformar a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu sou necessário à minha salvação, eu preciso ser salvo, porque eu não consigo pagar essa dívida. Eu digo isso no nome poderoso de Jesus. Eu creio com meu coração. Eu te agradeço por isso,